vocês para estudarmos esse tema que é tão especial, viu? Apocalipse capítulo 13 é o ápice do cronograma profético de Deus, porque nesse capítulo estão descritos os eventos que vão ter lugar até que Jesus volte a essa terra. Em Apocalipse capítulo 13, você já sabe, nós temos aqui duas bestas, uma que sobe da terra, uma que sobe do mar, e essas duas bestas, de acordo com a interpretação historicista, são poderes antagônicos a Deus, eles se levantam contra Deus. Mas eu queria começar o capítulo 13, não pelo capítulo 13, pelo capítulo 10. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo 10, aqui diz o seguinte, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Essa descrição desse ser nos remete ao capítulo 1 de Apocalipse, onde você tem ali uma visão do Cristo glorificado, passeando entre os 7 castiçais de ouro. Então, nós entendemos de que esse anjo forte do capítulo 10 é o próprio Jesus Cristo. E o verso 2 diz assim: tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse anjo com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, essa posição denota a sua autoridade. Esse anjo, ele tem autoridade sobre terra e mar. Interessante que Cristo tem autoridade sobre a terra e sobre o mar, e quando chegamos ao capítulo 13, você tem uma besta que sai da terra e uma besta que sai do mar. Aonde Cristo pôs os seus pés no capítulo 10, no capítulo 13, surgem 2 poderes tentando usurpar a posição de Cristo. Então, o capítulo 10 abre uma janela para a compreensão do 13. E quando chegamos no 13, você tem primeiro uma besta que sai do mar e depois uma besta que sai da terra. Você sabe que existem 3 principais escolas de interpretação profética, né? Futurista, preterista e historicista, e nós, adventistas, somos historicistas em nossa interpretação. E olhando para Apocalipse capítulo 13, você tem uma descrição de uma besta que sai do mar, e nós entendemos por Apocalipse 17:15 que o mar aqui representa povos, nações, multidões e línguas. Um outro detalhe interessante é que esse poder, ele agiria também por 42 meses. E esse poder teria 7 cabeças e 10 chifres. Fazendo uma comparação deste animal com o 4º animal de Daniel, capítulo 7, nós chegamos a uma única conclusão. Esse poder do capítulo 13 representa Roma em suas 2 fases, pagã e religiosa, imperial ou papal. Você está lembrado que esse poder de Roma, os 10 chifres representavam 10 reinos, e depois que passou Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, quando nós chegamos nos dias de Roma, para quem Roma perdeu o seu poder? Não perdeu para ninguém. Na realidade, não perdeu para outro império, né? O que aconteceu é que Roma foi minada em suas bases. Existem vários historiadores que falam sobre como Roma caiu. Eu tenho aqui em minha biblioteca o livro de um deles, né? E Edward Gibbon, esse historiador britânico, escreveu 2 volumes sobre a história do declínio e queda do Império Romano. E nesses 2 volumes ele conta que a partir do ano 352 de nossa era até o ano 476, 10 tribos bárbaras invadiram a Itália, e provocando assim a queda do Império. Assim, meus amigos, você tem, no cair desse Império, né, Roma, você tem agora o levantar de um outro poder, justamente o bispo de Roma. Você sabe que esse título que o Papa hoje usa, né, o sumo pontífice, era originariamente um título do imperador romano? A palavra sumo pontífice quer dizer o máximo construtor de pontes. Esse era um título do imperador. Daí veio o ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma, porque era o imperador que ligava todas as avenidas do mundo para Roma. Então, quando cai Roma imperial, se levanta Roma papal. E esse levantar só foi possível
quando o papado conseguiu o apoio das 7 tribos que não eram arianas e a expulsão das 3 tribos que eram arianas, os érulos, vândalos e ostrogodos. A última tribo ariana a ser expulsa do território da Itália foram os ostrogodos, isso no ano 538. Para ser exato, em fevereiro de 538. Aí então começa a hegemonia do bispo de Roma. Esse poder vai unir a igreja ao Estado, e quando nós chegarmos ao 11º e 12º século, esse poder atingirá o seu apogeu. E um dos estratagemas desse apogeu foi o estabelecimento do Tribunal de Santo Ofício. Esse tribunal, que condenou milhares de pessoas à morte, é uma prova inequívoca do poderio que teve esse império. E interessante que, como a profecia do capítulo 13 havia predito, esse poder duraria ou teria uma hegemonia por 1260 anos. Se nós partirmos de fevereiro de 538, quando os ostrogodos foram expulsos de Roma, a última ameaça ao estabelecimento do poder papal, nós seremos levados exatamente para fevereiro de 1798. Aí vem a pergunta: o que é que aconteceu em fevereiro de 1798 que tirou o poder do Papa? A prisão do Papa. Na época, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte pelos generais Berthier e Servani, e essa prisão se deu no dia 15 de fevereiro, exatamente no mesmo mês que os ostrogodos caíram, 1260 anos depois. Assim, por essas evidências e outras que não tenho tempo de mencionar aqui, nós entendemos de que esse poder que se levanta do mar cumpre-se em Roma, primeiro imperial, depois papal. Agora, esta besta, esse poder, não está sozinho. A partir aqui do versículo 11, você tem uma besta que surge da terra. E se águas representam povos, nações, multidões e línguas, a terra representa um local despovoado. Aí vem a pergunta lógica. Por ocasião da queda dessa primeira besta, 1798, qual é o poder que estava em ascensão, chamando a atenção para si? Um poder que surgiria da terra, ou seja, de um local pouco povoado. Esse poder, os Estados Unidos da América do Norte. Eu tive a chance de visitar pelo menos 3 vezes ali o Plymouth Plantation. Esse é o nome que eles deram ao local onde chegaram os pais peregrinos, liderados por John Robinson, lá no ano 1620. Para ser exato, uma quinta-feira do mês de novembro de 1620. E se você for ali visitar essa praia, que está hoje ali no estado de Massachusetts, você pode, em algum momento, encontrar ali uma réplica do Mayflower. Eu já visitei essa réplica. Numa segunda vez que eu fui lá, ela estava em reforma. Mas ali, boiando na bacia de Plymouth Plantation, existe uma réplica do Mayflower. Esse foi o barco no qual 102 pessoas cruzaram o Atlântico e chegaram ali, à praia do que eles chamaram a Nova Inglaterra. De fato, a região recebeu o nome de Nova Inglaterra, depois estado de Massachusetts. Mas esse poder que se levanta da terra começou sua história aí. E o interessante é que esses pais peregrinos que aportaram nos Estados Unidos em 1620, eles não estavam fazendo turismo, eles estavam fugindo das perseguições papais. Nós estamos falando do ano 1620, enquanto o papado ainda estava no poder. E interessante que a última vez que eu estive ali em Plymouth, eu fiz questão de visitar alguns cemitérios. E sabe quem eu buscava ali? Eu buscava encontrar ali a sepultura desses pais peregrinos. Eram 102 pessoas que chegaram ali, e várias delas morreram ali mesmo. E eu achei em 2 cemitérios 4 sepulturas daqueles que haviam chegado no Mayflower, e vários de seus descendentes. Sabe que conhecer um pouquinho da história desse país é muito interessante. Quando chegamos em 1776, as 13 colônias alcançaram sua independência. E aí nós temos, então, a proclamação da Constituinte, da República, e nascem, então, os Estados Unidos da América do Norte.
E quando nasceu essa grande nação, eles tinham dois ideais que estavam presentes nos discursos de todos os seus presidentes, desde George Washington, Abraham Lincoln, Kennedy, e eles sempre diziam a mesma coisa: nós queremos um país sem rei e um estado sem papa. Eles estavam receosos de que a perseguição pela qual eles haviam passado lá na Europa alcançasse as praias de Norte América. E esses dois chifres desta besta que sai da terra representam justamente o poderio civil e religioso, que estavam completamente separados nesse momento. Mas o capítulo 13 de Apocalipse é um capítulo surpreendente, que chegará um momento em que este poder que surge da terra, que nós identificamos como os Estados Unidos da América do Norte, vai agora dar poder à primeira besta, que teve sua ferida mortal lá em 15 de fevereiro de 1798. A profecia diz que uma de suas cabeças seria golpeada, mas essa ferida seria curada. E quando ela fosse curada, toda a terra se maravilharia seguindo a besta. Alguns afirmam que essa cura aconteceu em 1929, quando nós temos ali, então, um tratado, assinado ali, favorecendo a Igreja de Roma, devolvendo ali parte das terras, pelo menos 44 hectares de terra que hoje constituem o Estado do Vaticano, colocando ali a religião como oficial do Estado. Mas nós não acreditamos assim. A ferida não foi curada em 1929. Esse evento foi importante, Esse tratado que foi assinado ali entre a Itália, na ocasião Mussolini, o tratado, o Concílio de Latrão, o Acordo de Latrão, e ele recebe esse nome porque ele foi assinado na igreja de San Giovanni in Laterano, ali em Roma. Inclusive, San Giovanni in Laterano é uma das 4 basílicas papais de Roma, possuindo ali um altar papal, onde apenas o Papa celebra a missa, e uma porta santa, a Porta Sancta. Vale a pena visitar esse local. Mas nós acreditamos de que esse evento foi importante para a história da profecia. E se não marca a cura, pelo menos um passo largo foi dado. E quando essa cura finalmente vai acontecer? Quando os Estados Unidos unir-se agora para apoiar os intuitos do papado e fazer uma imagem a esse poder. Uma imagem é cópia de algo que existe. E o que existiu no passado foi um sistema perseguidor que durou 1260 anos. E segundo alguns historiadores, como Jesse Lehman, morreram nesses 12 séculos mais de 100 milhões de cristãos. Se você pensar que o Brasil tem uma população hoje de um pouco mais de 200 milhões de habitantes, é triste pensar que metade de uma população como esta, num período de 12 séculos, perdeu sua vida por causa das perseguições papais. Eu tive a oportunidade de visitar o lar de alguns desses mártires, como, por exemplo, os valdenses, lá no norte da Itália e sul da França. Visitar os Alpes, o Vale Agrongona, o Vale do Piemont, onde esses valdenses moravam, e conhecer da sua história, é saber como Deus preservou um remanescente, mesmo em meio a tantas provas. E nesse período de grande perseguição, enfrentado pelos sinceros filhos de Deus, Deus manteve um povo sincero, que amava a palavra de Deus. E esse amor desses sinceros é extraordinário. E antes mesmo que Lutero traduzisse o Novo Testamento para o alemão, enquanto esteve preso lá no castelo de Wartburg, antes que o Wycliffe traduzisse a Bíblia para o inglês, o povo valdense tinha toda a Bíblia na sua língua. Que história extraordinária! Esse povo dedicava-se ao estudo da Bíblia, da natureza e constituiu os heróis da fé, o remanescente de Deus,